Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Se os médicos de família aprenderem os princípios da terapia cognitiva comportamental, será que os vão implementar na sua prática clínica? Esta pergunta vem a propósito de um estudo transversal realizado na Noruega e publicado na Canadian Family Physician. O objetivo deste estudo foi precisamente investigar o impacto na prática clínica autorreportado pelos médicos de família após a participação num curso de formação em terapia cognitiva comportamental com a duração de 1 ano. É um tema pertinente porque dispomos de evidência de que a terapia cognitiva comportamental é eficaz na abordagem de várias situações clínicas, desde depressão, ansiedade, dor crónica, perturbação de estresse pós-traumático, perturbações do sono, perturbações do comportamento alimentar. Este tipo de terapia pode ser até mais eficaz e mais segura do que certas intervenções farmacológicas. Contudo, todos reconhecemos o difícil acesso à psicoterapia cognitiva comportamental, de forma que é pertinente avaliar o possível impacto na perspectiva dos médicos de família de uma formação nesta área. Para quem nos está a ouvir e não esteja tanto por dentro do conceito de terapia cognitiva comportamental, eu vou tentar, de uma forma muito simplificada, explicar os fundamentos da terapia cognitiva comportamental. Para tal, vou usar o chamado modelo ABC, em que A significa Activating Event, ou antecedent, B significa Beliefs, ou seja, as crenças, e C, Consequences, as consequências. Então, temos um evento ativador, no fundo, uma situação inicial que se considera ter levado a um pensamento negativo ou disfuncional. Temos as crenças, ou seja, um pensamento negativo ou disfuncional que ocorreu fruto do evento ativador, no fundo, a interpretação que a pessoa faz desse evento. E temos as consequências, no fundo, os sentimentos negativos ou um comportamento inadequado e que surge em consequência do evento e dos pensamentos que se geraram em resultado desse evento. Então, a terapia cognitiva comportamental consiste em trabalhar a pessoa e trabalhar a mente de forma que, perante um evento ativador, a pessoa seja capaz de compreender e encontrar interpretações racionais alternativas, ou seja, crenças diferentes, e que lhe permitam obter depois pensamentos, comportamentos mais adaptados. Não geradores de ansiedade, não geradores de depressão ou de compulsões conforme a situação clínica em causa. Para proporcionar uma formação mais abrangente, em 2009, a Associação Médica Norueguesa e a Associação Norueguesa para a Terapia Cognitiva Comportamental introduziram um curso de terapia cognitiva comportamental com a duração de 1 ano, que já foi concluído por mais de 200 médicos de família. O curso está estruturado em 2 workshops de 2 dias e 3 workshops de 1 dia, totalizando 7 dias completos de workshop ao longo de 1 ano. Os workshops incluem palestras, trabalho de grupo e dramatizações e abrangem uma introdução à terapia cognitiva comportamental, o tratamento da depressão ligeira ou moderada, bem como as perturbações de ansiedade mais comuns e os sintomas físicos medicamente inexplicáveis e principais desafios que se encontra quando se utiliza a terapia cognitiva comportamental. O conteúdo foi concebido para ser relevante para os médicos de família e entre os workshops, os médicos recebem uma lista de leitura de artigos relevantes e participam em grupos de trabalho mais pequenos, dirigidos por um médico de família supervisor, já com experiência e formação anterior nesta área. Nessas reuniões de grupo, são visualizados vídeos de consultas realizadas pelos médicos de família participantes. Por curiosidade,
o curso termina com um exame escrito de 2 horas. Os médicos de família participantes apresentaram 2 razões principais para quererem fazer este curso. A primeira razão é tratarem eles próprios os seus pacientes de forma mais eficaz, pois sentem que o diálogo empático de apoio e a medicação por si só não parecem ser suficientes. E por outro lado, não é fácil aceder a cuidados de saúde mental especializados. A segunda razão que os colegas noruegueses apresentaram é fazerem algo mais ativo pelos seus pacientes do que apenas se limitar a ouvir as queixas dos seus pacientes sem serem capazes de desenvolver um plano de tratamento ativo. Vamos então aos resultados destes colegas que realizaram esta formação. De 2009 a 2016, 217 médicos de família noruegueses concluíram então um curso de terapia cognitiva comportamental e dos 217, 124, ou seja, 57%, responderam a um inquérito sobre a utilização da terapia cognitiva comportamental na sua prática clínica do dia a dia. A maioria dos médicos era do sexo feminino, 64%. A maioria era paga numa base de capitação e a maioria pertencia a unidades de saúde com 2 a 7 médicos de família. 3 em cada 4 referiram que passaram a realizar consultas estruturadas de terapia cognitiva comportamental pelo menos uma vez por mês na sua prática clínica. Mais frequentemente para abordagem de situações de depressão, de ansiedade ou ambas, totalizando estas situações clínicas 97% do total de consultas estruturadas de terapia cognitiva comportamental. Dos médicos que passaram a realizar consultas estruturadas, o mais frequente é realizarem 1 a 8 consultas por mês. Também passaram a utilizar estratégias e competências de terapia cognitiva comportamental numa elevada proporção de consultas, recorrendo mais frequentemente ao questionamento socrático, 84% das consultas, a um resumo do final da consulta, 54%, e ao modelo de ativação de conhecimentos, crenças e consequências, o tal modelo ABC, 42,6%. E agora, a cereja no topo do bolo. A utilização de estratégias como fazer perguntas socráticas, fornecer resumos e participar num curso de atualização foram independentemente associadas a uma redução de referenciação para profissionais de saúde mental por parte do médico de família. Tal como todos os estudos, este também tem várias limitações. Uma delas é o facto de não dispormos de dados prévios à formação, especialmente porque algumas das competências parecem bastante genéricas, por exemplo, o fornecimento de resumos aos pacientes no final da consulta. Outra limitação é que os resultados foram autorreportados e podem ser tendenciosos e, como é óbvio, o impacto real no humor ou nos sintomas dos pacientes não foi avaliado. Mesmo assim, este estudo aponta no sentido da formação em terapia cognitiva comportamental ter sido útil para os médicos de família e para os seus pacientes. E aponta também para um caminho algo inovador nesta área. Se isto foi possível na Noruega, por que não há de ser possível em Portugal? Deixamos o desafio. Se algum dos colegas que me está a ouvir e que está a ouvir este episódio do nosso podcast gostar particularmente desta área e sentir essa vocação, por que não contactar os autores deste estudo, tentar receber formação nesta área, arranjar forma de a trazer para Portugal e de a replicar em Portugal para os médicos de família nacionais. Isto basta lançar a semente e logo ela crescerá e replicará. Pensem nisto. Temos que fazer algo para melhorar a formação dos médicos de família nesta área e dar mais acesso aos nossos cidadãos à terapia cognitiva comportamental. Como é hábito, partilhamos o link de acesso ao estudo original e mais alguns links pertinentes sobre este tema. Muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.
E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.